É, eu começo dizendo que a Academia Mineira de Letras fica muito honrada e feliz de receber hoje aqui a professora Imaculada Canguçu, Aleca, que vai falar de um livro, né, surpreendente. Acho que vai ser surpreendente também o que ela vai falar. E lembrando que essa sessão de hoje integra o programa Filosofia e Literatura, né, coordenado aí pelo Gabriel Xavier, para quem eu passo a condução dos trabalhos. Muito obrigado, então, professor Jacinto. Bem, então a gente abre o nosso ciclo de Filosofia e Literatura com esse segundo encontro. O primeiro encontro foi uma palestra proferida pelo professor Bernardo Lins Brandão, que coordena também o ciclo Literatura e Filosofia. E hoje a gente tem, então, esse segundo encontro com a professora Imaculada Canguçu, professora titular do Departamento de Filosofia da UFOP, que vai proferir a palestra sobre Rosamond Lehmann, Ars Longa Vita Brevis. Né? Passo a palavra, então, para a Imaculada. Muito obrigado por estar conosco e ter aceito participar do nosso ciclo. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Jacinto, pelas palavras. Uma honra para mim estar aqui. E eu confesso que fico um pouco intimidada assim, com os imortais e o trono e toda essa coisa. E parabéns ao Gabriel por ter tido, e ao Bernardo, né, por ter tido essa ideia de fazer uma relação entre filosofia e literatura, que é algo muito importante. Bom, eu preparei um texto, mas antes do texto eu gostaria de falar um pouco sobre a história das relações entre filosofia e literatura, porque talvez filosofia seja uma forma de literatura mesmo, né? Uma forma de literatura dedicada a encontrar respostas para perguntas irrespondíveis, né? De onde vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual que é o sentido da vida, né? Que um filósofo bastante famoso, Immanuel Kant, disse que ao ser humano são dadas perguntas das quais ele não pode escapar e às quais ele não consegue responder. Então, é disso que a filosofia se ocupa, né? Dessas questões sem respostas. E isso através de um modo que pode ser considerado muito próximo da literatura, né? E a grande marca dessa relação entre filosofia e literatura talvez tenha sido a expulsão dos poetas da República, né, realizada por Platão, que, se a gente lê com cuidado, nem foi uma expulsão, né? Quer dizer, Platão diz que, Sócrates, né, diz que, Sócrates, sob a pena de Platão, né, diz que, a menos que alguém possa descobrir uma utilidade para a poesia, nós não vamos aceitá-la na nossa cidade ideal. Então, a poesia tem que ser útil, né? Ela não pode apenas ser linda e fascinante, é preciso que ela seja útil. E essa resposta é o que a gente tem buscado, nós, professores da área de estética e de filosofia da arte, né? Qual que é a dignidade da poesia, né? Qual que é a dignidade da arte nessa busca pela verdade? Então, acho que as relações entre literatura e filosofia, elas estão muito ligadas a esse desejo de encontrar a verdade, de responder perguntas irrespondíveis, de decifrar, pelo menos ter uma entrevista do mistério. Né? Então, é nisso que se aplica a filosofia, e a gente sabe que a literatura faz isso de um modo muito melhor. Né? Quer dizer, quem quiser saber mais da vida, é melhor ler literatura do que estudar filosofia, porque na filosofia você só vai ver os problemas se aprofundando e se tornando muito mais densos do que, num primeiro momento, era imaginado. Então,
essa ideia de que filosofia e literatura podem andar juntas, né, é o que vai guiar a minha apresentação de hoje, que vai ser sobre um livro traduzido em português com o nome A Canção do Ódio. A Canção do Ódio é um nome péssimo para o livro, que o livro, na verdade, chama, no original, né, a tradução literal seria A Balada e a Fonte, The Ballad and the Source, e foi publicado sem data aqui no Brasil, mas ele foi escrito em 1940, e pela edição que a gente tem, essa edição original, dá para ver que o nome foi muito mais uma tentativa mercadológica, vamos dizer assim, né, do que uma tentativa de apresentar o conteúdo do próprio livro. Então, porque na contracapa do livro tem uma propaganda de um livro do Hemingway chamado Uma Aventura na Martinica, e vem escrito assim: um drama forte e terrível como a própria vida. Então, tem um tom melodramático que é mais da época do que da obra propriamente dita. O que me chamou a atenção nesse livro foi o fato de repente, uma personagem interrompe um círculo que estava se repetindo de mãe para filha, sem nenhuma explicação por parte do autor e muito menos nenhuma explicação por parte da personagem. Então, as coisas vinham acontecendo num ritmo, segundo uma fonte, né, e seguiam esse ritmo que daí a gente pode pensar na balada. Então, a partir de um certo acontecimento, que a gente pode considerar como a fonte, cria-se um ritmo que vai determinando os acontecimentos. Então, acho que isso vai ficar mais claro à medida que eu vou falando. Então, num primeiro momento, eu vou falar do próprio romance e depois vou fazer uma interpretação filosófica desse texto, a partir de mim mesma, vamos dizer assim. Eu falei que, na propaganda, eu falei que ia usar, que ia ser com a ajuda conceitual do filósofo e dramaturgo Friedrich Schiller, mas eu mudei isso, porque, na verdade, esse texto ele já está publicado num livro que chama exatamente Filosofia e Literatura. Mas aí eu reli o texto, o livro, e me ocorreram outras coisas, então eu escrevi outro texto, e vai ser esse que eu vou apresentar para vocês aqui, então, que, de certa maneira, ainda é um texto inédito. Conforme eu falei para os organizadores do evento, nosso tema vai ser a ampliação dos sentidos através da literatura, porque literatura é capaz de trazer outras dimensões à chamada vida real, né? Quer dizer, quando a gente lê um livro, de fato, você vive outras emoções. Freud tem uma expressão muito interessante para isso, ele fala assim: a literatura é capaz de despertar em nós sentimentos dos quais nem nos julgávamos capazes. Então, a gente experimenta sensações das quais nem nos julgávamos capazes através da literatura. Então, o texto literário que eu escolhi é esse, A Balada e a Fonte. Eu vou chamar ele sempre de A Balada e a Fonte, apesar dele ser traduzido como A Canção do Ódio, de Rosamund Lerman, que viveu de 1901 a 1990, quer dizer, uma mulher contemporânea. E, como ninguém conhece ela, acho que aqui a única pessoa que já leu Rosamund Lerman é essa que vos fala, eu coloquei algumas fotos dela, capas de livro, para dar um pouco o clima da época que ela vivia. Ela é muito pouco conhecida no Brasil atualmente. Ela parece que teve algum sucesso, porque 2 livros dela foram traduzidos. Esse e um outro chamado Poeira, que foi traduzido pelo Mário Quintana, inclusive. E eu li esse livro graças à Biblioteca Pública, encontrei por acaso. E na Biblioteca Pública tem um vasto material desses anos 40, 50, que corre o risco de desaparecer, inclusive, por falta de cuidado. Então, pouco conhecida no Brasil, Rosamund Lerman nasceu de uma família inglesa liberal. Seu pai foi editor de diversos jornais, inclusive fundador do Punch, que até hoje é um jornal bastante irônico, né?
Ela mesma escreveu 12 livros, desses 12 livros, 2 foram filmados, traduziu diversos livros, entre eles alguns de Jean Cocteau, e participava do círculo de Bloomsbury, de Virginia Woolf. Além disso, tem uma coisa que eu acho curiosa, nessa época ela se casou 3 vezes, com um visconde, com um barão e com um poeta. E esse poeta que ela se casou, ele chama Cecil Day-Lewis, é o pai daquele John Day-Lewis, um ator bastante conhecido, Daniel, obrigada, Silma, Daniel Day-Lewis. Então, em A Balada e a Fonte, mas ela não é a mãe não, tá? Em A Balada e a Fonte, traduzido no Brasil com o título de A Canção de Ódio, a protagonista narra como as escolhas morais de uma personagem desviam-se da perversa balada do destino que lhe parecia endereçado. A narradora de A Balada e a Fonte cria sentido e direção para um fluxo de ideias a partir de acontecimentos, de fenômenos, a partir de fatos palpáveis mesmo, e organiza esses fatos de uma forma que transforma esses fatos ao propor uma nova narrativa. Então, em outras palavras, a narradora cria uma inflexão que transforma a realidade ao transformar a narrativa de sua transmissão. Como a disputa entre o bem e o mal atravessa o pensamento filosófico, né, a gente não tem nenhuma fonte segura para apoiar ou para fundamentar uma posição moral, quer dizer, a gente sabe que as pessoas devem seguir as leis, que a gente deve se hidratar, sabe mais ou menos o que é certo e errado. Agora, a determinação moral interna, né, aquele sentimento de isso é certo, isso é errado, ninguém sabe como que isso surge na pessoa. Principalmente a partir do ponto em que a racionalidade regente passa a ser uma racionalidade administrada. Então, a gente não sabe mais nem o que é a razão, né? Porque a racionalidade, atualmente, ela está totalmente administrada, tendo como função o lucro. Então, bom é aquilo que dá lucro, é o progresso, é o aumento da produção e coisas que tais. Com isso, vai ficando cada vez mais obscurecida qualquer possibilidade de se criar uma fonte de sentimentos morais. Percebem? Quer dizer, que o que interessa é alcançar um certo sucesso dentro de uma estrutura que parece determinada. No pensamento filosófico, sempre foi problema essa questão do bem e do mal, né? Que nunca encontrou nenhuma solução, nenhuma dissolução, porque o problema permanece, né? E aparece em nossa realidade existencial quando olhamos através das redes de controle, psicológica, política, jurídica, semiótica, crescentemente produtoras de dissonâncias cognitivas ou de instrumentalização da razão. Então, essa é a questão. A psique vai sendo instrumentalizada em certa direção e o alvo passa a ser definido. Com isso, se perde qualquer possibilidade de reflexão, de busca de outros caminhos, além daqueles que estão sendo imediatamente oferecidos para se chegar a um certo ponto. Todo mundo me acompanhando? Então, é claro que a gente tem que parar no sinal verde, quer dizer, andar no sinal verde, parar no sinal vermelho, se hidratar, passar protetor solar e ter uma série de outros comportamentos instrumentalizados para a sobrevivência. Mas a questão é que há algo que escapa a esses comportamentos, ou pelo menos que deveria escapar, algo de humano que deveria escapar à instrumentalização, não é? Então, focado no mistério representado pelo aparecimento da consciência moral, eu desejo aqui salientar as sutis escolhas morais da jovem protagonista de A Balada e a Fonte, como eu já falei, traduzido no Brasil com o título de A Canção de Ódio. Determinações dessa jovem protagonista que mudam o rumo da fonte de seu destino a partir da escolha de uma nova balada. Então, em outras palavras, essa protagonista vai criar uma inflexão que transforma o modo como a realidade vinha sendo transmitida. A narradora é uma garota chamada Rebeca.
Então, a gente vai saber toda a história a partir de uma narradora, né? Não é a escritora contando direto a história, é uma narradora, uma menina que mora no campo, no interior da Inglaterra, e que o livro acompanha a história dessa garota até o início da vida adulta. Rebeca começa nos contando a chegada de Mrs. Jardine, chama Jardine, a vizinha, né, a uma bela propriedade vizinha que até então estava fechada. Então, a senhora chama Jardine, a propriedade estava fechada, ela desperta a maior curiosidade na garota, né? E, além disso, Miss Jardine era elegante, cosmopolita, fascinante, uma mulher que, ao mesmo tempo, atraía, assombrava e assustava a Rebeca, essa menina, né? E ela, então, nos conduz através da história de Miss Jardine, uma órfã pobre, que se casou com um nobre bastante mais velho que ela, com quem teve uma filha, e, em seguida, abandona os dois, o marido mais velho e a filha bebê, por um amor romântico. Ela se apaixona, uma paixão alucinada e muito breve, depois da qual ela fica sozinha no mundo, maldita, né? Estamos falando de uma obra dos anos 40, na nobreza inglesa. Então, ela se vê mal falada, expulsa da alta sociedade, né? E desaparece até voltar, reaparecer na grande cena social, casada com esse Mr. Jardine, de quem ela herda o nome. Na segunda geração, a filha abandonada também vai abandonar o marido e os filhos, e antes do casamento, ela já tinha fugido com um homem. Então, a narradora conta que se falava que ela tinha herdado o sangue ruim. E assim ficam configuradas a fonte abalada, o evento, né, o abandono da família por um amor tresloucado, né? E na terceira geração das mulheres criadas por Rosamond Lerma, a filha mais velha vai mudar esse tom. Ela vai viver uma outra situação, como a gente vai ver. Então, antes de adiante, eu quero fazer uma breve reflexão sobre os nomes escolhidos pela autora para suas protagonistas. A velha senhora, a matriarca da família, que é apresentada como Mrs. Jardine, depois a gente fica sabendo que o nome dela era Sibyl, do grego Cybele, antes também cultuada na Ásia Menor, deusa da natureza, deusa mãe, profetisa, sibila, feiticeira. É um nome que evoca fecundidade, mistério, enigma e morte. A própria Sibyl diz sobre si: não me deixo enganar, tenho relâmpago nos olhos. Arrebenta sem aviso, muitas vezes para meu próprio desconcerto, nas trevas, uma labareda resplandecente, e então eu vejo. Ela mesma se apresenta como uma feiticeira, né? A evocação à natureza através do nome próprio confirma-se no segundo sobrenome, que é Jardim, né, a partir do segundo casamento. A filha de Sibyl, essa filha que foi abandonada e que, por sua vez, também vai abandonar a família, ela chama Iante. Iante é o nome de uma flor violeta e nome também de uma ninfa do mar. No Aurélio, o adjetivo iante vem do latim e aplica-se, eu cito, ao que tem uma grande fenda, a boca aberta e, em sentido figurado, faminta, famélica, esfomeada. Assim é a filha abandonada. A neta é Maisie. Enquanto mãe e filha têm nomes míticos ligados à natureza, né, uma é o excesso, né, a profetisa, a outra é famélica e esfomeada, Maisie é um nome, na época, extremamente ligado à cultura inglesa. Pelos Olhos de Maisie foi um romance bastante popular de Henry James, publicado primeiro em folhetim e depois como livro em 1897, portanto, 40 anos antes da obra da Rosamond Lerma. Também não chama Pelos Olhos de Lerma, de Maisie, né? Isso é uma tradução brasileira. O nome que o Henry James dá à sua obra é What Maisie Knew, o que Maisie sabia.
Então, esse livro ele fez muito sucesso. Primeiro foi um folhetim, né, tipo aquelas novelas que eram publicadas diariamente nos jornais, né, para promover a venda dos jornais. Então, quase sempre eram obras cheias de peripécias, coisas que tais. E contava a história de uma criança, uma garota, Maisie, né, que era filha de pais divorciados, que num primeiro momento eles brigam pela custódia da filha. Mas num segundo momento eles contraem novas núpcias, e aí brigam para ficar livre da filha. Né? Um fica jogando, no início a menina era disputada entre os dois, e num segundo momento é jogada de lá para cá entre os dois, né? E, nesse livro, Maisie faz uma surpreendente escolha no final do livro, que revela uma posição ética totalmente inesperada. Ainda que o título original da obra, né, o que Maisie sabia, já sinalize a existência de um conhecimento interior. Eu não vou contar a história do romance de Henry James, não, porque senão ia ser muita história, né, numa fala só. Mas o que marca esse romance é a surpreendente escolha da garota, né, entre essas duas famílias que só queriam ficar livre delas. Então, nesse romance que antecede o de Rosamund Lerman, em mais de 4 décadas, Henry James apresenta-nos o surgimento da consciência moral em sua jovem heroína. Como o surgimento da consciência moral é algo que a gente não consegue explicar, quer dizer, como que subitamente acontece de as pessoas começarem a perceber a diferença entre bem e mal, porque criança não tem a menor, né, menor noção, que se deixar, bate no outro para conseguir o que deseja, coisas que tais. Então, a consciência moral é algo que vai surgindo à medida que as crianças vão sendo, a gente pode dizer, domesticadas, né, e aptas a viver em sociedade, e é da ordem do mistério. Tem gente, em certas pessoas não surge nunca, né? Então, sobre o próprio livro, Henry James escreveu, e eu trago aqui Henry James, que Rosamund Lerman não explica como que surge a consciência moral na sua heroína. Mas Henry James disse: seria necessário resgatar aquela pequena consciência em formação, em vez de apenas submeter-se aos laços inatos e à complicação impostas e sofrer tais consequências. Nosso pequeno agente miraculoso criaria, sem premeditação, elementos novos dessa ordem. Então, ele está disposto a colocar em cena uma garota que criaria uma nova situação a partir daquela que lhe era imposta. Continuo citando, viver com toda intensidade, perplexidade e felicidade num pequeno mundo terrivelmente contraditório seria o papel dessa interessante criaturinha. No fundo, manter aceso o archote da virtude numa atmosfera que faz tudo para extingui-la. Em suma, tornando a confusão ainda pior ao introduzir uma leve fragrância de ideal em meio ao cheiro de egoísmo, ao semear em áreas estéreis, pela sua simples presença, a semente de uma existência moral. Fecha aspas para Henry James. Se em A Balada e a Fonte não tem qualquer referência ao nome de Maisie, nem qualquer referência a Henry James, pode estar achando que isso eu tirei da minha cabeça, né? Mas tem outro livro da autora, que chama Dusty Answer, traduzido no Brasil pelo poeta Mário Quintana como Poeira, a melhor tradução seria uma resposta empoeirada, né? Aparece uma menção não explícita a esse autor, quando, comentando a ideia de se batizar uma criança com nome duplo, uma das personagens critica a sugestão nos seguintes termos: a única esperança é que ele próprio ache excessivo esse duplo fardo e se transforme num razoável Henry ou num simples James. A única referência que a gente tem a Henry James, não pode ser que nem seja uma referência a Henry James, né? Mas fica aqui essa percepção de que, enquanto as duas mulheres da primeira geração estão ligadas a forças da natureza pelo próprio nome, essa terceira personagem está ligada à história da cultura, né? E o nome da narradora, segundo... gente, isso eu não sei se é confiável ou não, o Jacinto deve saber, né? Um dicionário de nomes próprios.com.br. Rebeca vem do hebraico
qua, que significa laço, união, ligação, aquela que une, que é muito adequado à personagem da narradora e a seu papel no romance, que ela é justamente a que faz a união da história dessas 3 gerações de mulheres, né, dessas 3 gerações de mulheres e nós, leitores, né? Então, voltando à trama da Balada e a Fonte, a gente fica sabendo que Sibyl, aspas, vivia sempre falando nos direitos das mulheres e que deviam ser educadas para as mesmas atividades que os homens e que deveriam ser iguais. Logo nas primeiras páginas, ela mesma comenta o que é herança familiar nas formas e nos modos de comportamento. Ela diz que herança familiar é a parte do legado que a vida lhe destina. A gente pode entender isso como aquilo que os gregos chamavam de moira, né? Que a moira era também um terreno, né? A parte que lhe cabe, mas uma parte que a gente pode abandonar, pode transformar, não é algo que nos escravize, né? Então, o destino é algo que nos cabe, mas que a gente pode transformar também. Então, nas palavras de Sibyl, eu vou chamar ela de Cibele, a fonte da vida, a fonte ativa que nasce das profundas, infinitas trevas e corre nas veias de todos os seres vivos, de geração em geração, às vezes é obstruída. E então, as pessoas levam uma vida frágil, com suas raízes decepadas, isoladas da própria fonte de energia. E isso acontece quando o amor é traído ou despedaçado. Fecha aspas. Sibyl considera que a Iante, a filha, e a Maisie, a neta, lhes ocultaram a verdade ou lhes revelaram-na sob um aspecto inteiramente falso, uma espécie de fake news, a história que suas descendentes tiveram, né? E aí ela continua, sabe o que provoca uma tragédia? A reação de um indivíduo de estatura moral contra as forças da sociedade. A sociedade é cruel e poderosa. Ninguém pode resistir às suas hostilidades. Mas, às vezes, uma espécie de vitória espiritual é arrancada dessa derrota. Sim, o amor dispõe. A gente pode entender, o amor transforma, né? Então, segundo a narrativa, Sibyl fugiu com não João ninguém, abandonou a filha e assim, diz a narradora, segundo as ideias em curso, né, transformou-se em uma serpente para envenená-la. É contra a natureza renegar o fruto de sua carne e de seu sangue. E quando se vai contra a natureza vinga-se. Depois de viver um período sobre o qual pouco se diz, havendo sutis menções à prostituição, Sibyl Madame Jardine, né, escreve novelas ousadas. Sua pena cínica não poupa sequer os mais sagrados laços das relações humanas. Depois disso, ela se casa com o rico Miss Jardine e tenta se reaproximar da filha abandonada, da Iante. O pai, também abandonado, impede essa aproximação. Mas quando a filha atinge a maioridade, ela aceita se encontrar com a mãe. E o encontro é frustrante. A perspectiva do pai havia sido totalmente introjetada pela filha. Criada sozinha, isolada do mundo, educada pelo pai, Iante era linda, mas não tinha coração. Ficou descabeçada, diz a mãe. De beleza extraordinária, ela enxerga apenas a si mesma e desconsidera as tentativas da mãe para conquistar seus afetos. Sibyl era totalmente o que a gente chama hoje de narcísica, né? Sibyl não, Iante. Sibyl, então, conta a Rebeca as impressões que teve da filha nesse encontro, salientando que ela, apesar de ser inteiramente bela, era carente, eu estou citando, tá? De harmonia, disciplina, dedicação. Ela cresceu brilhante, graciosa, mórbida, absorvida por si até um grau patológico, um fantasma de espelhos, construíra para si um quarto de espelhos. Nunca encarava diretamente à luz os objetos, as outras pessoas. Olhava nesses espelhos e via tudo como reprodução de sua própria imagem. Tinha medo do mundo. Quando se tem esse medo, não se procura ver longe para não ferir as pessoas. Para não se ferir, desculpe.
Tais pessoas trancam-se e olham somente para suas imagens, porque estas podem adaptar-se e ser moldadas às suas necessidades, sem interferências, sem choques dolorosos. O mundo prepara armadilhas para essa autoadoração. Quer dizer, a história do mundo não corresponde à história que essas pessoas contam para si próprias, né? Ele as trai. Por isso, fitam o espelho e só veem o que lhes agrada e conforta. E assim imaginam que não foram traídas pelo mundo. Fecha aspas. Mas mesmo diante da frieza de Yant, quer dizer, Yant nem leva a mãe em consideração nesse encontro, né? Ela vive apenas seus próprios sentimentos. Sibyl Jardine permanece determinada, não se arrepende de todas as suas escolhas por ter sido movida por amor, por ter seguido sua determinação interna e ter permanecido fiel a si mesma contra os princípios da sociedade à sua volta. Sua atitude de abandonar a família foi vista como um jogo desmedido e desesperado. É essa, diz ela, a frase que os cautelosos ou mesquinhos usam contra os indômitos, os que arrostam o perigo. A poesia não pode ser encarnada, exceto por aqueles que a consideram mais importante do que a própria existência. Pode-se oferecer oportunidades a uma pessoa, mas não se pode obrigá-la a viver à altura das oportunidades oferecidas. Fecha a citação. A menina, ouvindo isso, ela fica apavorada. E temendo ser incapaz de viver à altura das oportunidades e das chances que, porventura, a vida venha lhe oferecer, diz a si mesma e a nós leitoras, aspas, quase desejaria implorar agora que o cálice da honra fosse transferido para um receptáculo mais digno. Mas era tarde demais, agora eu tinha que ir até o fim. A história, então, vai se desenrolar com Maisie. Diferentemente da beleza de suas ascendentes, Sibyl e Yant, Maisie, uma citação da descrição de Maisie, tem braços musculosos, gosta de serviços manuais, prefere essa revoltante espécie de trabalho, jogar carvão nas caldeiras ou rachar lenhas. Ficaria perfeitamente satisfeita em fazer isso durante toda a vida. Deseja ser médica, e depois de indagar se Rebeca tem algum preconceito contra as mulheres médicas, isso nos dá o ar dos tempos da época, né, anos 40, Maisie declara, não me importo com cheiros maus, além disso, duvido que dissecar cadáveres me perturbe. Na descrição de Rebeca, Maisie era uma menina rude, viva, robusta, tronco comprido e pernas curtas, grossas e peludas. O oposto de uma mulher atraente, né? Sua pele era escura e cheia de sardas, e brilhante. E brilhante era a coloração dos lábios e das faces proeminentes. Seus cabelos curtos, grossos e ásperos davam a impressão de nunca terem visto uma escova. Tinha uma aparência vulgar e descuidada. Dir-se-ia que fora lavada negligentemente com sabonete barato e metida em roupas doadas. Seus traços eram grosseiros e atrevidos, mas os olhos eram magníficos, enormes, bem abertos, a cheia extremamente atrativa. Isso Maisie criança. Maisie adulta, continuando com as palavras de Rebeca, tinha o corpo considerado como de mulher desastroso, pesadamente quadrado nos ombros, cintura grossa, o busto uma sólida superfície plana, a metade inferior do corpo sólida e atarracada, com as coxas e a barriga das pernas musculosas como as de um jogador de futebol. Mas é Maisie quem vai interromper o ritmo da balada. Ela não rejeita, ao contrário, ela busca salvar essa mãe que a abandonara. E com isso, ela desvia o fluxo da fonte, criando uma nova história, tomando distância da imediaticidade. O processo de ruptura, com imediatamente dado, une razão e emoção. A negação do dado impede o retorno a uma inocência original para sempre abandonada, né? Porque trata-se de uma negação. A cura da ferida vai ser, portanto, criação. Entrevistada por um crítico que comparou a história da balada e a fonte com a de Deméter procurando a filha Perséfone, Lerman revela que no início pensava em escrever um conto,
mas o contato com essa dimensão mais profunda, né, da mãe, da história de mãe e filha, da maternidade, de onde saem os mitos, diz ela resolveu ampliar a história e, em suas palavras, eu considero que cada trabalho cria sua própria forma, a própria envergadura, o próprio ritmo. Então, esse feitiço criado pela ação de Sibyl, ao abandonar a filha, né? E aí aparece um epígono que dá o título ao livro, né? Sibyl, rainha feiticeira de uma antiga canção de ódio, né? E por isso transformar o livro em canção de ódio, o feitiço é desfeito por meio da ação da neta, da Maisie, determinada a seguir uma história distinta das da bela mãe, da charmosa avó, e não se tornar uma Lady, mas uma médica. A Balada e a Fonte não termina com um final feliz, a gente não sabe o que vai acontecer depois, a gente só sabe dessa determinação de Maisie, né? E o livro para aí narrando um sonho de Rebeca, a narradora. Sonho, vocês sabem, a gente não entende direito o que é, né? Então, no sonho de Rebeca, aparece o marido de Sibyl, o Mr. Jardim, com um olhar estudado e sem curiosidade, um pesar cimentado, fechando as escavações de um território humano distinto. E aparece também a governanta da família tentando ajudar o Mr. Sibyl a fechar algo e a impedir a entrada de uma figura fantasmagórica. Eu cito, ela não pode entrar, continua tentando, mas eu acho que eu já fechei. Chave e ferrolho, esse é o passo. Então a governanta faz um aceno com a cabeça em tom de conspiração e diz, ela e o marido, né, podem jogar esse jogo. Uma malícia extrema retorce sua fisionomia triste e familiar. Alguém então grita, olha. Fim da citação. Ao ouvir esse grito de alguém não nomeado, Rebeca conta. Olhei aterrorizada para trás e vi, sob as árvores escuras, uma figura embrulhada num manto azul, sem rosto, imóvel, vigiando-me. Como se fosse a presença da moira, do próprio destino. Chave e ferrolho não impedem sua presença, nem a fecham. A transformação da moira exige mesmo, né, o desmoronamento. Desmoron. Então, a gente vê que, vale lembrar que a inadequação de qualquer objeto quando se trata de alcançar uma satisfação. Então, a gente tem uma determinação, mas não o alcance de uma satisfação, né? A gente tem um desmoronamento. E esse desmoronamento é tudo que se pode esperar quando se apresenta uma canção de ódio, talvez, né? Então, como já foi dito, já foi dito por psicanalistas, né, e filósofos da psicanálise, a negatividade é constitutiva de qualquer manifestação de desejo. O desejo desconhece a satisfação, não pode se satisfazer com nada de nomeável. Basta a gente satisfazer um desejo que ele não existe mais, aparece outro no lugar, né? Porque nenhuma figuração lhe é adequada, vão se dissolvendo os objetos imaginários do desejo e em um processo bem-sucedido, isso é, em um processo que consiga escapar ao mal infinito da repetição incessante de substituir um objeto por outro, um objeto antigo por um outro novo, pode-se chegar à subjetivação da falta, à percepção dessa falta interior, que mantém o espaço aberto do desejo, mesmo sabendo que o desejo nunca vai ser satisfeito, né? Então, a única solução possível é subjetivar a falta, aceitar essa falta e saber que nenhum objeto vai ser capaz de preencher o desejo, qualquer desejo. Parece ser essa a melhor maneira de ser fiel ao próprio desejo. Aceitar que ele consiste em desejar, em pulsar, mesmo que sem satisfação. Isso implica o contrário de pretender se satisfazer com figurações sempre insuficientes. E vale aqui lembrar que o princípio que sustenta a ética para um
psicanalista bastante famoso, né, Jacques Lacan, é a fidelidade ao desejo. Então, o que se coloca é como permanecer fiel a um desejo que a gente sabe que não vai ser satisfeito. Para falar nisso, talvez a melhor personagem não seja Rebeca nem Maisie, mas Antígona, né? Que Antígona luta por um desejo que ela sabe que ela não vai conseguir realizar, né? Que é o de enterrar o irmão, porque ela tinha sido proibida pelo tirano, e mesmo assim, quer dizer, não faz diferença a possibilidade de realizar o desejo ou não. O que importa é manter-se fiel ao desejo, diz Lacan. Então, como o desejo não encontra nenhum objeto que lhe seja suficiente, talvez a formalização mais adequada do desejo acontece através daquilo que Lacan chama de significante puro. Um suporte linguístico, uma palavra, uma frase, uma expressão que não tenha significado, que não tenha referência. Uma palavra que é pura presença daquilo que não se pode determinar. Algo que não tenha sentido. Nas palavras de Lacan, só um significante puro pode dar forma a um desejo, porque o desejo é fundamentalmente inadequado a toda figuração. Vale lembrar, então, que Lacan ele propõe, inclusive, uma relação entre linguagem e inconsciente. A ideia é mais ou menos o seguinte: a gente tem dentro de si, inconsciente, vários dados que não afloram a consciência segundo a nossa vontade, mas segundo a pulsão deles mesmos, né? E que isso acontece, esse afloramento acontece por um movimento que ele chama de deslocamento, que é o mesmo deslocamento que a gente faz quando fala por metáforas. Né? Então, quando eu falo, ela está na aurora da vida, ninguém vai achar que a pessoa está velha, né? Porque há uma relação entre a aurora e o dia, que há entre a infância e a vida. Né? Então, dizer que alguém está na aurora da vida significa que alguém está na infância. Né? Do meu jeito, quando se fala está no poente da vida, está já na chamada terceira idade. Então, há uma transferência no sentido que a linguagem faz, que é isso que o inconsciente faz. Quando aparece algo parecido com aqueles dados que a gente tem, aqueles dados vão lá e grudam naquilo. Então, às vezes, a gente gosta de uma pessoa porque ela fez um gesto que parece com um gesto que alguém querido fez, que você viu na infância, e tem esse registro inconsciente. Então, a gente pode pensar, quer dizer, eu tenho pensado isso, inclusive contra Lacan, que talvez não seja o inconsciente que se articula como linguagem, mas a linguagem que se articula como inconsciente. A gente já é capaz de fazer metáforas, porque já tem esse mecanismo de deslocamento na psique. Mas o fato é que através desse significante puro que Lacan considera que o desejo encontra expressão. Então, o desejo, ele nunca tem um objeto correto, vamos dizer assim, porque o desejo, ele pulsa a partir de algo que é infigurável. O desejo último é um desejo infigurável. O desejo último é o desejo de onipotência, absoluto e coisas que a gente sabe que nunca vamos conseguir, né? Então a gente vai localizando o desejo nos objetos que nos são oferecidos, numa espécie de fetichização. Mas eu vou propor aqui, já terminando, que ao invés de adotar como formulação adequada para o desejo o significante puro, uma ideia de um filósofo que eu gosto bastante, chamado Walter Benjamin, segundo a qual o que é sem expressão e o que é inominável, quer dizer, o próprio desejo, aparece no discurso como cesura, como interrupção, ou como ato falho. Nesse caso, a função simbolizadora, o objeto não é mais é realizada não por um significante vazio, e sim por uma interrupção no discurso. Quando a pessoa gagueja, quando fala uma palavra errada, quando comete algum tipo do que a gente chama ato falho, né?
Então, a melhor expressão da verdade do desejo, se a gente aceitar que o desejo é uma negatividade infigurável, é a cesura, a interrupção no fluxo de discurso. Benjamin reflete sobre o que ele denomina sem expressão num texto, também num texto sobre literatura. Então, eu reforço aqui a ideia que a literatura nos ensina mais sobre a vida do que a filosofia, né? Num texto que Benjamin escreveu sobre as afinidades eletivas de Goethe. Não vou falar nada sobre as afinidades eletivas também não, mas recomendo fortemente a leitura. Então, Benjamin observa o seguinte, que nessa obra, como em qualquer obra de arte, aparência e verdade não podem ser separadas, mas também não podem ser confundidas. E o que impede que elas se confundam é justamente o que é sem expressão. Porque o que é sem expressão é o que não pode ser figurado. Então, vai aparecer na aparência como rachadura, destruindo a aparência da falsa totalidade e manifestando o que Benjamin chama de a sublime violência da verdade. Então, a sublime violência da verdade, ela não pode ser figurada. Ela aparece como cesura, como interrupção, como aquilo que impede o fechamento de qualquer discurso ou de qualquer obra de arte numa totalidade. É sempre possível uma nova interpretação, uma nova leitura, um novo sentido. Benjamin fala assim, no sem expressão aparece a força do verdadeiro, enquanto determina a linguagem da verdade conforme as leis do mundo moral. Então, conforme as leis do mundo moral, a verdade também é infigurável, para Benjamin. Benjamin tem uma outra passagem que ele diz que a verdade é como um véu que cobre uma figura. Só que a verdade não é o véu, porque se levantar do véu, a figura também desaparece. Então, o sem expressão aparece como cesura, ruptura, interrupção, que cria uma potência capaz de ultrapassar o exprimível. É aquilo que provoca em nós aquela sensação do inexprimível, né? Que a gente tem muitas vezes na experiência estética. Um movimento que, ao colocar em questão a pretensão totalitária da clareza do discurso, estabelece um momento de verdade. Então, o discurso verdadeiro é justamente aquele que não pode ser claro. Tem um personagem de Godard que fala um negócio muito legal num filme, eu falo às vezes na sala de aula, ela fala assim, se vocês estiverem entendendo tudo que eu estou falando é porque eu não estou explicando direito. Então, Benjamin considera que o que na obra de arte pode ser chamado de sem expressão, fora da arte não pode ser designado univocamente. O inexprimível é um poder que interrompe o discurso, que obriga a uma expressão negativa, que revela a verdade da representação. A verdade da representação seria a sua não totalidade, né? O crack que ela tem dentro de si, né? A obra de arte é um fragmento do mundo verdadeiro, é uma espécie de torso da verdade, e a verdade só aparece como torso. A inexistência de uma figura para a essência moral do ser humano pode constituir o inexprimível que a cesura faz aparecer. Se o mundo, Benjamin agora, se o mundo moral em alguma parte mostra-se iluminado pelo espírito da língua, pelo espírito linguístico, o faz na expressão da decisão. Conforme o filósofo, não é na palavra, não é na decisão falada, né? A expressão de uma escolha independe de veicular ou de seguir máximas para ser moral. Ela é em si. Toda escolha é moral, para o bem ou para o mal, né? A resolução moral, quando é expressa e transformada em objeto comunicável, quando se transforma em ação, né, tem um laço mágico, considera Benjamin. Eu cito, o feitiço da forma, no instante, faz um mundo. Parece Drummond, né? O momento reflexivo da escolha repercute no interior de quem escolhe e leva à experiência de uma clarificação impossível de ser alcançada de outro modo, impossível de ser alcançada por palavras, né? Com efeito, trata-se da experiência do encontro com o fundamento moral da escolha, com sem expressão.
Toda escolha tem algo que é sem expressão. A gente pode explicar até certo ponto, mas tem algo que escapa à explicação. Isso já foi reconhecido até pelos cientistas, né? O pessoal da filosofia vai lembrar de Thomas Kuhn aqui. Então, com efeito, trata-se da experiência do encontro com o fundamento moral da escolha, que é o sem expressão. A decisão acontece sobre o fundo da impossibilidade de anular determinados elementos indizíveis. Na clara manifestação retirada do fundo infinito da liberdade, os termos que articulam a escolha passam pelo âmbito indizível da moral e não podem, por isso, justificar totalmente seus motivos. Subtraem-se à fundamentação, são transcendentes. A palavra moral da decisão implica uma inexpressividade. O saber que determina a ação não é lógico. Por mais clara que ela seja, a ação não pode nunca fundamentar suas raízes completamente. Tem sempre algo que escapa, né? Que às vezes a gente tenta encontrar uma explicação retórica para preencher esses buracos, né? As personagens de Lerma, elas rompem com o contínuo exterior, dão forma ao próprio desejo e criam uma narrativa que abre espaço para o trânsito da duplação de exteriorizar o interior e formatar o exterior segundo seu próprio desejo no misterioso terreno das apostas morais. Então, mistério pode ser a palavra justa para definir a essência das escolhas. Segredo que a razão não alcança e que pode aparecer sensivelmente como rachadura na expressão, como interrupção, como cesura ou como significante sem significado. E quando aparece, testemunha a existência de algo que, ao se manifestar, permanece velado. Então, a gente não sabe o que é, mas sabe que tem algo ali que está velado, está coberto. Um poeta, Hölderlin, disse que a cesura é a palavra pura, a interrupção contrarrítmica. Então, vale lembrar do significante puro, né, que já estabelecido por Lacan como o transportador do sentido do desejo. Então, eu gostaria de encerrar aqui com palavras desse poeta Hölderlin, quando ele fala assim, que é o aparecimento da cesura no discurso que faz brilhar o grande segredo. Era isso, pessoal. Obrigada pela paciência. Muito obrigado, Leca, pela bela fala. E, bom, a gente tem um tempinho, então, para perguntas. Então, a gente está aberto agora para comentários, falas, perguntas, questões. Acho que tem que levar. Boa noite, Leca. Boa noite, pessoal. Ana. Bom, eu comprei, né, o livro num sebo. E nas 2 últimas semanas eu li A Canção do Ódio, né, de Bella, de The Source, a balada, né, e a fonte. Eu queria te fazer uma pergunta, Leca, não sei se você vai saber me responder. Desculpa. Quando que foi publicado no Brasil? Porque nesse livro que eu comprei não tem informação nenhuma, sabe? Ele foi publicado em 1944 lá, né, no Reino Unido. E a tradução que eu tenho aqui, que eu comprei, né, é de Aidano Arruda e Ennio Guazzarelli. É o mesmo do céu? Mas a capa acho que é diferente. A minha é de uma, sei lá, uma coleção do século XX, não sei o quê. Sei. E eu não sei, eu fiquei com essa curiosidade, eu busquei na internet, não consegui encontrar. Chama Coleção Século XX Ficção. E eu não consegui encontrar quando que foi publicado aqui no Brasil. E eu tentei, pelo menos foi a editora Copolo. Também procurei informações sobre essa editora e não consegui encontrar absolutamente nada, né, assim. Enfim, imagino que tenha chegado no Brasil talvez na década de 50, 60, não sei. Mas esse exemplar que eu tenho aqui é bem velhinho, assim, está todo amarelado e tal. É uma dúvida, né, sobre o ano de edição aqui e tal, que eu não consegui mesmo assim encontrar. E queria comentar a respeito do que você fala sobre a verdade, que eu acho muito interessante, que
a Sibyl, ou senhora Jardine, né? O tempo todo ela fica falando que ela ama a verdade, que ela fala a verdade para as crianças, né? Tipo, a confidente dela, que é a Rebeca, devia ser uma pré-adolescente, quando ela começou, se conheceram, 13, 14 anos. E ela começa a contar a vida dela toda para essa menina, né? E falando que ela não tinha, né, digamos assim, nenhum medo de expor a verdade para as crianças. Mas eu acho engraçado que, ao mesmo tempo, o marido dela, como é que ele chama? Henry, né? Harry. No final do livro, naquela festa, né, que eles estão dando lá na mansão, o tempo todo ele é colocado assim, ela fala, o Harry ele é incorruptível, ele é um gentleman, um cavalheiro, e aí levanta-se questões sobre por que ele foi expulso, por que ele foi aposentado do exército. E isso não é esclarecido no livro. Fica pairando assim, será que esse Harry, aquela questão do valor moral, né, da moralidade, que o tempo todo as personagens são um pouco dúbias também. A senhora Jardine ela é uma manipuladora. O tempo todo ela está manipulando o destino da Iante, né? Ela coloca um primo para poder seduzir a Iante, né? E aí, sei lá, ela fica observando, ela tenta resgatar a filha, pegar a filha, mas ela acompanha o crescimento da filha, interfere no destino dela também, né? E o que eu acho assim também interessante é que a senhora Jardine ela se torna escritora, escreve alguns romances, e a Iante também pretendia se tornar, né, uma escritora, mas não consegue, né? Tipo, tenta escrever, vai para a França para poder escrever alguma coisa lá, mas na loucura dela acaba que ela não obtém, mas parece que ela herda esses traços também, né, da mãe, assim, de alguma forma. E, então, eu achei muito interessante essa coisa da verdade que você falou, que é um véu, né? Porque o que a senhora Jardine fala, que é verdade, que é isso, que é aquilo, no fundo também, será que, né, ela mesma, como defensora da verdade, ela também não cometeu várias manipulações nesse jogo, né? E esse Harry, muito, assim, os personagens masculinos são muito passivas, né? Muito assim fracas, né? Eu achei assim bem fracas, né? No romance e tal. Ele é posto num pedestal, mas no final você fica pensando assim, tem alguma coisa podre aí no reino da Dinamarca, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Obrigada, Ana. Achei muito legal você ter lido o livro. Eu vou falar uma coisa sobre o livro que eu acho que, não sei, talvez a gente pode tomar alguma atitude em relação a isso. Eu li na biblioteca pública. E aí, quando me chamaram para fazer parte desse ciclo de filosofia e literatura, eu falei, eu vou falar sobre esse livro, porque eu já tinha escrito sobre esse livro, mas completamente diferente, fazendo uma leitura a partir de Schiller, que era até o que eu tinha prometido que ia fazer. E num livro que chamava exatamente, né, Filosofia e Literatura, organizado pelo TIM, lá de Porto Alegre. Aí eu falei, bom, vou reler o livro. Aí fui na biblioteca, não está lá o livro. Aí, nem esse, nem o outro que chama Poeira. Aí a moça olhou lá, o Poeira é da década de 40. Ela olhou e falou assim, eu não saberia te responder a questão da data, ele está sem data aqui no Brasil mesmo. A edição que eu tenho também é sem data. Então ela falou, mas esses livros são muito velhos, eles não estão mais na estante porque eles são muito velhos. Eu falei, o que acontece com os livros muito velhos, né? Ela falou, não sei, quer dizer, a gente não sabe o que acontece com os livros muito velhos da biblioteca. Tem um que, a gente procurando, a gente achou nos sebos um que fala assim, pertencente a uma biblioteca. Falei, esse que eu vou comprar para ver se ele pertence à biblioteca. Era pertencente à nossa biblioteca. Mas estava num sebo que demorava muito a entregar, eu fiquei com medo de não receber a tempo de reler. Mas, enfim, os livros dela não estão mais na biblioteca, só tem um que está, porque e eu acredito que eu atribuo a isso, que também é dos anos 40, de 47, mas é uma versão francesa, então acho que eles ficaram com dó de jogar no lixo o francês, né? Mas está naquela outra biblioteca, onde a gente tem que ler lá e de luvas, considerada assim obra rara. Então descartaram os livros da Rosamund Lerma, agora que ninguém mais vai saber dela mesmo. Então
Só esse que é uma tradução francesa, quando ela escreveu no inglês, né? Então já é uma tradução e tem que ler de luvas. Eu até gosto dessa parte, sabe? Acho assim solene, né? Chegar lá e ler de luvas e tal. Mas assim, não se justifica terem desaparecido os outros. Mas eu também não sei. Eu chutaria que é da década de 40, por causa do Poeira, né? Que foi traduzido pelo Mário Quintana em 40. Agora, sobre a feitiçaria da Missy Bills, eu acho que você está totalmente certa, concordo inteiramente. Também os personagens masculinos, eles são absolutamente insignificantes, quando não são calhordas, né? São insignificantes. E a gente, sobre o Harry, a gente pode pensar o seguinte: que homem é esse que casou, super rico, né, o Miss Jardine, que casa com uma mulher decaída? Né? Então, ele devia ter lá seus segredos também. Né? E a gente só sabe dele que ele era muito rico e totalmente passivo. Né? Ela conduzia o Harry, bota o Harry no sol, bota o Harry aqui, bota o Harry ali. Então, ele não tem nenhum outro papel aqui na economia da história, a não ser justamente esse papel econômico. Né? Ele fornece todos os meios que Miss Jardine tem para, como você lembrou, manipular a vida da filha, porque a filha não dá bola para ela. E o que ela faz? Eu não pulei essa passagem. Ela convence um amigo que é lindo, charmoso, muito jovem, assim, um pouco fascinado por ela também. Todo mundo fica fascinado por Miss Jardine. Ela convence esse amigo a seduzir a Iante. E aí ela fica seduzida, por isso que eu falei, ela foge antes do casamento. A Iante já se desgraça antes do casamento, né? Aí foge e esse sujeito abandona porque ela era descabeçada mesmo, né? Ela, de fato, não via nada além de si mesma, não conseguia pensar em nada que não fosse si mesma. Então, depois ela volta, se casa e a Miss Jardine continua influenciando nesse aspecto. Quer dizer, ela tinha meios, então a Ian tinha uma herança e coisas que tais. E a própria Maisie, que era implicada com a avó, né? Essa avó feiticeira, que dá os meios para a Maisie estudar, poder pensar em ser uma médica. Né? Então, ela é uma feiticeira mesmo, para o bem e para o mal. Né? Feitiço. Sibyl. Boa noite. Eu queria primeiro agradecer a professora por essa... Assim, eu estou encantada com a análise, né, que a senhora nos apresentou aqui. Na verdade, foi um verdadeiro bordado dessa obra literária com filosofia, com psicologia, e belíssimo. Eu gostei muito de ter sido presenteada com essa análise. E aí, tem uma questão de fundo que me ocorreu aqui ouvindo-a nessa análise, que é essa questão da consciência com a moral e dessa nossa busca, principalmente dentro desse paradigma utilitarista, né, que a senhora faz referência aí, por explicar essa moral. Né? Então, por que a Maisie vai romper? Por que ela vai? O que está determinando? Qual é o parafusinho que foi apertado, que mudou, que causou a inflexão dessa história. E aí eu me lembrei de uma discussão muito contemporânea que está acontecendo, inclusive no âmbito da matemática e da física. Tem alguns autores como o Don Hoffman, o Ian McGill-Christ, que debatem sobre isso que hoje é conhecido como o grande problema da consciência, ou The Hard Problem of Consciousness, que ninguém consegue explicar a tal da consciência. Né? Essa história de dizer que ela emerge do cérebro, isso já está provado que ninguém consegue explicar isso, o que é a consciência. Né? E, normalmente, a gente parte da premissa de que a consciência vem da moral, e aí a gente começa a procurar cadê as explicações técnicas para isso. E aí vem o Don Hoffman e diz o seguinte: não, é exatamente o oposto. Né? A moral vem da consciência, a origem é a consciência, inclusive a origem da matéria
matéria é a consciência e não o contrário. E isso é tão radical que, quando a gente para pensar isso, como é que pode? O mundo vem da consciência, a matéria vem da consciência, isso deixa a Terra arrasada, tudo que a gente entende, compreende, né? E aí, quando você nos relata, porque eu não li ainda, até já baixei aqui por e-book, né, o livro da Lerman, disso, né, de que ela vai contando esse processo todo sem dar as explicações, isso é extremamente contemporâneo. Ou seja, foi muito bacana ouvi-la capturar isso, né, essa ruptura que ela faz na contagem dessa história. Então, fiquei muito instigada. Queria apenas lhe agradecer ser essa ponte entre nós e a Lerman. Obrigada. Obrigada. Olha só, bom, muito obrigada pelo teu comentário, porque você falou várias coisas que eu desconhecia, e eu pensei assim, essa história, a consciência que determina a matéria, isso é extraordinário, né? Agora, os cristãos, eu acho que eles lidam com isso numa boa, né? Porque a gente lendo lá as Sagradas Escrituras, no início era o verbo, e o verbo fez-se carne, né? Então, tem essa relação da palavra, que o verbo, ele é o sopro também, né? O sopro da consciência. Então, eu acho que isso é interessante. Agora, sobre essa possibilidade de apresentar o inapresentável, isso é um problema para a filosofia, porque na filosofia querem que a gente prove. Eu lembro que recentemente eu tive um texto rejeitado, porque eu acho que para me mostrar que eu tinha sido rejeitada mesmo, né, eu recebi 4 comentadores. Todos, era para uma revista austríaca, o texto era em inglês, todos dizendo que o fulcro era esse, que eu estava falando coisas que eu não podia provar. Eu falei, não, vocês estão certíssimos, não posso provar nada do que eu falei, né? É só especulação. Mas na literatura isso não tem problema. Então, quando eu já estava vendo, eu escrevi isso aqui no envelope do texto, eu lembrei de Orlando, de Virginia Woolf, que era desse grupo, né, que a Lerman frequentava. Orlando, ele desafia a nossa capacidade de aceitação, porque subitamente ele acorda mulher. E você tem que se virar com isso. Você está lendo lá o livro, de repente o personagem que era homem vira mulher. E você que se vire para encaixar isso na tua cabeça. A passagem é assim, a verdade, entre aspas. E com isso Orlando despertou. Espreguiçou-se, levantou-se, ficou de pé, completamente despido, enquanto as trombetas rugiam. Verdade, verdade, verdade. E não podemos deixar de confessar, era mulher. E a partir daí vira mulher. Então ele vai sair, fazer um enxoval, porque ele é mulher e tal. E a gente, leitoras, que se virem com isso. Isso é extraordinário, porque enquanto criação, né, a gente pode dizer assim, como obra de arte, te joga num movimento psíquico totalmente inusitado. Você tem que se virar para entender aquela história de que Orlando agora é mulher. E o problema é teu, da leitora, né? Então, eu acho que isso é algo da literatura que é uma fonte para a filosofia, né? Essa possibilidade da imaginação figurar o que antes não existia. E, uma vez figurado, passa a existir e passa a ser parte do mundo. Quer dizer, Lerma é parte do mundo, Orlando é parte do mundo, né? Daqui a pouco a gente vai usar até com esse movimento de transexualização. Daqui a pouco Orlando vai virar, sei lá, talvez adjetivo, né? É Orlando. Do mesmo jeito, né, que a gente fala é platônico, é homérico, né? Vai ser Orlando, qualquer coisa assim. Porque, de fato, a liberdade da imaginação que a arte pode se permitir cria mundos, né? Que passa a fazer parte do assim chamado mundo real. Né? Professora, Ivan falando, Fala, Ivan. Primeiro, parabéns, né? Realmente é uma reflexão e uma exposição que traz muito material para a gente digerir ao longo de um certo tempo.
Eu anotei aqui várias coisas, mas tem uma em especial que eu selecionei para perguntar, para também não ficar monopolizando, e para poder, já tem tanta coisa para pensar, se eu falar muito, você acaba multiplicando. E aí eu estou fazendo uma correlação com aqueles textos com os quais normalmente eu trabalho, que são textos legislativos, são textos de leis, são pronunciamentos, uma vez que eu trabalho na Assembleia. E aí tem duas frases aqui que eu anotei: buscam-se explicações retóricas para substituir os vazios. E o que é sem expressão no discurso aparece como cesura, ato falho, interrupção do discurso, etc. De repente, isso me trouxe uma possibilidade, que, claro, é preciso experimentar com a materialidade dos textos com os quais a gente lida, e uma pergunta ao mesmo tempo. Quer dizer, primeiro, talvez houvesse um trabalho necessário de se buscar onde há essa falta de expressão nos discursos políticos. Quer dizer, será que um acirramento de sentimentos políticos não tem ocorrido muito por conta de um desejo muito intenso de achar a expressão da própria vontade sem limite algum? Quer dizer, até que ponto é bom haver esse inexprimível na política? Até que ponto que a gente deve se calar antes do aquilo que é expressável ofender, ferir, trazer problemas, de modo que a gente possa continuar na reflexão, no diálogo e tudo mais. Então, um primeiro ponto seria, além, claro, dessas pistas aqui, deixa eu ver aqui se nesses discursos tem muita interrupção brusca de discurso. Isso acontece demais. O sujeito começa, o deputado começa a falar de uma coisa, daí a pouco ele para no meio, muda completamente de assunto, um outro faz uma parte de uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que está sendo dito. E o que eu tenho me debruçado muito é sobre justificação de projetos. Então, nas justificações de projeto, que me parece uma coisa essencial para a gente entender, buscar exprimir o que é o desejo público, separar isso do desejo particular, do desejo do grupo de interesse que está levando àquela reflexão, eu acho também que seja um lugar onde a gente possa encontrar um pouco de material para, num outro âmbito que não da literatura, buscar até onde que esse inexprimível influencia na prática as nossas vidas pela ação política. Teria alguma pista, ideia, reflexão, instrumento que talvez nos ajudasse a definir e seguir esse caminho? Olha, é uma pergunta complicada, né? Inclusive, assim, eu não conheço, não tenho essa prática com discursos políticos, né? Normalmente eu leio as matérias já resumidas, assim, é raro eu ouvir um discurso político na íntegra. Agora, o inexprimível, ele é algo do qual a gente não se livra, né? Chega sempre um ponto do discurso que você sabe que não é exatamente assim, mas você tem que ir adiante, aí você dá um jeito, né? Mas isso, para quem é professor, inclusive, quer dizer, eu já conversei com vários amigos, tem esse ponto, uma hora que você tem que dar uma reviravolta retórica para resolver uma situação, porque você é o chamado suposto saber na sala de aula, né? Então, você tem que ser capaz de falar as coisas com início, meio e fim, fazendo sentido, de preferência nessa ordem. Agora, então, quer dizer, primeiro ponto, o inexprimível é algo do qual a gente não se livra. O problema que me parece existir é tentar escapar a isso, né? Fingir que não existe essa falta, que não existe essa fissura, e tentar, não tentar fechar a fissura, porque de alguma maneira a gente tem que fazer isso, mas assim, tentar fingir que a fissura não existe, né? Desconsiderar. E outro problema em relação ao discurso político, né, diferenciando do discurso filosófico e do discurso literário, é que o discurso político me parece que ele sempre tem um alvo muito claro, né? Ele tenta convencer os ouvintes de um determinado argumento ou contra um determinado argumento. Então, nisso você
já, não digo abandonou total, né? Mas a verdade não é mais o alvo, né? O alvo é a persuasão. Então, acho que é difícil, né, pensar como pensar um discurso verdadeiro quando o alvo é a persuasão, né? Essas coisas cabem, né, no mesmo discurso, a verdade e a persuasão. Acho que seria. Agora, é interessante uma análise, né? Porque todo discurso ele tem vários graus de leitura, né? Então, eu acho que seria interessante alguém pensar. Até nos filósofos clássicos, não estou falando de Aristóteles, não, tá? Pensando aqui em Kant, é interessante você ler e ver onde que o cara deu uma virada retórica, né? Aonde que aquele argumento, ali não é argumento, né? Ali é uma virada retórica. Então, eu acho que o mais importante para a gente, já que a gente depende de política, né, é perceber a veracidade do discurso e o que é voltado apenas para a persuasão, porque até nossos políticos queridos, eles têm esse discurso persuasivo, né? A gente pode perceber nos nossos políticos preferidos que há um momento que aquilo é retórica, né? Aquilo não está pretendendo verdade, né? Então, provisoriamente, o que eu posso dizer é isso, Ivan. Boa noite, eu sou Leonel, fui aluno da LEC em algumas disciplinas lá no IFAC, na UFOP, em Ouro Preto. LEC, é um prazer revê-la, depois de 10 anos que eu não a via, prazer ouvi-la também. E fico admirado com respeito também ao título da obra traduzida em português, né, Canção do Ódio, que eu acho que pelo que você explanou aí da obra, tem nada de ódio, é tudo uma narrativa de 3 gerações, né, de 3 mulheres, me parece muito feminino, né, muito dentro da linha feminista, porque inclusive a amiga aqui falou que a presença masculina é muito insignificante, e pelo que você explanou da obra, me lembra muito mais assim uma ode ao feminismo, sabe? E aí é uma metalinguagem também essa obra, porque parece que tem várias histórias dentro da mesma obra. Pode ser traduzida assim, nesse sentido? Sim. Porque visto que eu trabalho com a estética também na área da arte, né, das artes cênicas, né? Então, assim, eu vi uma projeção nesse sentido, que tem várias histórias dentro da mesma obra. É isso? Obrigada. Achei interessante você perceber isso, porque é uma obra, isso eu escrevi no texto que eu escrevi a primeira vez, é uma obra que, num primeiro momento, ela parece realista, mas, assim, só no sentido que a gente pode dizer que Virginia Woolf é realista, né? Quer dizer, conta uma história palpável, material, mas a partir de elementos totalmente impalpáveis e materiais, né? Então, tem de fato esses diversos graus de leitura, né? Posso contar aqui como sendo a história de 3 gerações de mulheres, posso contar, agora tem o ódio. A Miss Jardine, ela de fato é capaz de ódio. Aí talvez teria que ler, porque está mais nas expressões, mais na forma do que no conteúdo da história, né? Mas a gente percebe que ela é uma mulher que odeia. Ela é capaz de profundo ódio. E também de profundo amor, né? Porque é ela que, na verdade, ela é o suporte para mudar a história. Né? Se ela é a criadora dessa canção de ódio, né? Porque a filha é totalmente indiferente a ela. Agora, a Maisie, num primeiro momento, odeia ela. Odeia mesmo, assim, com todas as forças do coraçãozinho da criança. Só que é ela que dá o suporte, até para a Maisie odiá-la, porque ela que é o suporte financeiro, porque ela casou lá com esse Miss Jardine riquíssimo, né? Então, ela como que atravessa o ódio, né? Não é que ela tire de letra, mas ela vai lidando com aquela criança que odeia ela até a criança ir gostando progressivamente. Mas tem uma forte repulsa, que a gente pode chamar de ódio,
em relação à da terceira geração em relação à primeira. Não em relação à mãe. É curioso, ela não tem ódio da mãe que a abandonou, mas ela tem ódio da avó que abandonou a mãe. E depois se integram, não ficam assim amicíssimas, né? Mas há uma integração entre as duas. Porque ela que vai, quando a Maisie fala que quer ser médica e tal, ela deixa a Maisie totalmente livre. Então a gente pode entender a Miss Jardine, essa força da natureza, né, como alguém que seguiu seu próprio impulso. Com isso, criou uma situação de ódio, uma situação odiosa, né, ela abandona a filha, e o marido cria a filha para odiá-la, né, mas a filha não a odeia porque a filha não vê nada fora de si. E antes só olha no espelho, era uma bela narcísica, né? Ou um narciso, uma narcisa. E agora a neta odeia, né? Odeia não a mãe, mas a avó. E a avó tira de letra, assim, com grandeza, como convém uma feiticeira, né? Mas obrigada por ter vindo também, bom te ver depois de tanto tempo. Boa noite, professora, mas subscrevendo aqui os agradecimentos e os elogios, apreciei muito, foi gratificante mesmo. E eu fiquei mais intrigado assim, com algumas questões filosóficas do que propriamente com a narrativa, o enredo do texto, né? Então, logo no início da sua apresentação, a senhora mencionou algo que eu não sei se anotei corretamente, de que a poesia ou a literatura, não sei, acho que foi a literatura, precisa ser útil. Não é? Não sei se essa frase é autoral, a senhora estava citando alguém, não guardei isso. E depois, ao final, se eu não me engano, a senhora cita Lacan, falando do significante puro, né? E eu fiquei intrigado com as duas questões, né? E fiquei rascunhando aqui, e a minha questão é um rascunho mesmo, eu não tenho uma elaboração pronta ainda, não é? E eu fiquei, começando pelo final, não é? Como é que se concebe um significante puro? Não é? Será que é plausível postular a existência de um significante puro? Né? O significante puro, eu imagino, seja algo... Não é algo, né? É um imanifesto. Uma vez manifesto, ele já tem significado, né? Atribuímos significado a qualquer que seja esse algo, né? E agora, a outra questão, né? A poesia ou a literatura instrumental, utilitária, teleológica, não seria a antítese do significante puro? Né? Do significante... Que expressiva, né? Do significante desprovido de significado, né? Então, eu fiquei inquieto com isso, né? E fiquei pensando que a vinculação funciona. Será que são fogos? Parece fogos, Por causa de quê? Então, eu fiquei elucubrando que a vinculação funcional da poesia, da literatura, ou mais abrangente ainda, da arte, ela é reducionista, ela é empobrecedora, antitética da própria essência da arte. Né? Aliás, essa é uma questão, né? Qual é a função da arte? E até onde eu sei, é uma questão em aberto. Né? E toda vez que se pretende formular uma resposta para essa questão, se empobrece a arte. Né? Então, eu queria ouvir a senhora sobre essas questões. A questão do significante puro... Isso aí talvez fosse um significante puro. Uma expressão de Lacan, né, a ideia de que é um significante puro. É como se houvesse algo... eu vou te dar um exemplo interessante. A moda é um significante puro.
O que interessa é o que está na moda, não interessa qual seja o objeto. Então, a Silma sabe disso, né, Silma? Então, assim, a moda agora é vermelho e calças com a cintura no lugar, vamos dizer assim. Aí daqui, na próxima estação, a moda tem que mudar. Então, não interessa qual que é o objeto. O que interessa é o que ele significa. Aquele objeto é o que está na moda. Então, o que está na moda sei lá, marrom. Se o marrom cair de moda, ninguém vai querer usar marrom. As coisas vão ter um valor baixíssimo. Então, a moda eu acho um bom exemplo significante puro, mas acho que não te convenceu porque você não está com cara de quem foi convencido. De dúvida. É que seria assim, quando você diz isso está na moda, estar na moda é um significante puro, porque ele não tem um objeto que o preencha. Então, o significante puro, ele é só um espaço, que aí qualquer objeto pode ocupar aquele espaço. Não faz diferença, quer dizer, é tudo, no caso da moda, né, uma manipulação. Então, estar na moda, a gente pode entender como um significante puro. Quer dizer, está na moda. Isso significa o quê? Significa nada, significa só que está na moda, porque o objeto que preenche esse sentido pode ser qualquer um. Então, o significante puro é isso, é um objeto que preenche, que ele apenas significa, mas ele pode significar qualquer coisa. Então, por isso, por exemplo, quando uma obra de arte faz muito sucesso, ela chegou perto desse estágio do significante puro. Por quê? Cada pessoa coloca ali um determinado sentido, ela é capaz de receber diversos sentidos. O significante puro é a forma do desejo, né? Então, mas seria basicamente isso, quer dizer, existe uma relação, né, entre as coisas e os sentidos, significados e significantes, né, o que se quer dizer e o modo de se dizer aquilo. E existem coisas que são apenas modos de dizer. A moda é um modo de dizer. É um modo de dizer que você é contemporâneo, que você é rico, ou que você é heavy metal, ou que você é sei lá o quê, né? É um modo de expressão apenas. Então, é um significante, a gente pode chamar de significante vazio, né? É engraçado que eu pensei nisso hoje, mas era sobre essa questão de expressão, né? Bom, já ia complicar mais. Fala. Embora você tenha citado o Lacan, né, é muito interessante, contrariamente ao colega, eu me interessei muito mais pela trama do que pelas questões filosóficas. Porque é um pouco geracional, né? Essa geração aí dos anos 30, 40, talvez por causa do Freud, tem uma complexidade psicológica a personagem que é interessantíssimo. Interessantíssimo. Desdobramento de uma... E pelo fato de ser literatura, né, não é realidade, podem inventar à vontade, né? Quer dizer, essas personagens, elas são totalmente irreais. Quer dizer, mas muito colada nas publicações, né? No universo, na moda freudiana. Na moda freudiana. Mas assim, mulher vira homem, né? Quer dizer, então, é uma história... Não, as coisas que antes fala, ela é completamente biruta, né? A Ana Paula leu o livro. O que interessa é expressar uma certa... um certo movimento psíquico que você não sabe bem onde que vai dar. Né? Então, a gente viu, Virginia Woolf, ela escreve um romance realista onde o sujeito vira uma mulher.
Né? Então, isso não tem nenhum problema, é realista. Né? É a mesma coisa assim, aparentemente é um romance realista, agora a gente não pode considerar que ele seja colado na realidade. Né? Tem algo já da ordem da psique, dos movimentos psíquicos, né? Que não é, a gente não entende muito bem. Então, essa ideia, eu quero voltar à questão dele do significante puro, porque isso é fundamental, quer dizer, é o fulcro da questão. Todo o sistema lógico, ele lida com esses significantes puros. Né? Os significantes ligados aos significados são coisas que a gente pode dizer que não interessa a filosofia, porque eles já foram explicados. Né? O que a gente tem que entender é esses significantes que percorrem o mundo, percorrem a nossa vida, recebendo sentidos variados. Esses são significantes puros. É aí que está o enigma. A questão da utilidade, da poesia ser útil, né? É uma questão que Platão coloca. É muito interessante isso. Eu falei logo no início, né, da questão que Platão só aceitaria a poesia se ela se fosse dito, quer dizer, Sócrates diz isso, né, que uma cidade ideal só deveria aceitar a poesia se fosse provado em prosa a sua utilidade, porque se for convencido poeticamente não interessa se for convencido por outros meios, né? Então, é uma tentativa, num primeiro momento, de reduzir a poesia, de aprisionar a poesia na prosa, né? Que isso faz com que ela perca essa dimensão, que é a dimensão que diz respeito ao inexprimível, ao sem expressão, à cesura. Então, o que está em jogo é um pensamento que deseja explicar o mundo totalmente, de uma maneira fechada, tem gente que acredita nisso até hoje, e, por outro lado, a possibilidade de lidar com um pensamento aberto. Um pensamento que sabe que não tem uma base sólida, não tem um fundamento certo e seguro, nem vai se desenvolver a partir de ideias sólidas e distintas, mas que vai tateando no mistério no qual ele está imerso. E é nesse ponto que a gente está hoje, inclusive na física, né? Você ainda tem intervenção. Tem gente que ainda permanece na Grécia Antiga, né? Mas a gente não permanece achando que as verdades da Grécia Antiga ainda prevalecem. Agora, o fato é que o próprio Platão é uma figura muito ambígua, né? Que ele fala isso tudo, quer dizer, ele coloca isso tudo na boca de Aristóteles, a gente não pode nem dizer que Platão falou, né? Ele coloca isso tudo na boca de um de seus personagens, né? Na boca de Sócrates. Agora, se a gente quiser responder a essa questão de Platão, né? Que a poesia, defender a utilidade da poesia, a gente pode usar o próprio Platão. Né, que escreveu poeticamente, escreveu peças, né, escreveu dramas. Então, o próprio Platão responde à pergunta que ele coloca, né, sobre a utilidade da poesia. Por quê? Porque a poesia toca aquelas partes da psique que não são dominadas pela lógica, como Freud vai descobrir muito tempo depois, mas Platão já sabia. Ele não tinha o discurso, né, mas ele sabia. E deixou escrito para bom entendedor, né? Então, essa ideia. A poesia tem que ser útil. E por que ela é útil? Exatamente por causa disso, porque ela toca partes da psique que escapam à lógica. Porque a gente sabe que a gente não se comporta conforme a lógica o tempo todo, né? Senão a gente nunca... a gente se comportaria com mais moderação, né? Não comeria demais, não beberia demais, não fumaria, não haveria acidente de carro, enfim. Há algo na psique humana que não é da ordem da razão. Agora, essa formulação
ela só encontrou expressão clara e distinta, né, se a gente quiser seguir os termos de Descartes, ela só encontrou uma explicação clara e distinta a partir de Freud. Freud diz que traz a terceira ferida narcísica, que o ser humano não é senhor nem na sua própria causa. A gente não se domina logicamente nem a si mesmo, sobretudo a si mesmo. Né? Então é incrível, porque de alguma maneira esse mesmo Platão que exigia que, inclusive ele exige que a defesa da poesia seja feita em prosa, né, para ninguém ficar encantado pelas artes poéticas, né? Ele sabia desse fascínio que a poesia tem e ele não hesita em usar esse fascínio. Né? Agora, se outra pessoa for usar, aí tem que explicar. É muito interessante, assim, o ponto, o refinamento da percepção psíquica, e aí usando psique nos dois sentidos, né? A que Platão chega, né, com tão poucos instrumentos. E que a gente só consegue, até hoje estamos desvendando, né? Quer dizer, essa parte relativa às explicações racionais, a gente só consegue responder isso com Freud, quer dizer, ano 1900, né? Quase mais de 2000 anos depois de Platão, enquanto uma resposta no Logos, né? No discurso. Bem, então eu acho que a gente pode encerrar. Muito, muito obrigado, Leca, pela bela exposição, por ter nos apresentado essa autora tão pouco conhecida entre nós, né, por ter nos mostrado um pouco de uma intersecção entre filosofia e literatura. Bem, agradeço a todas e a todos, então, que prestigiaram o nosso ciclo de filosofia e literatura, que volta em agosto com um novo encontro, dessa vez com a exposição do tema com o professor Alex Calheiros, professor de filosofia da UNB e diretor do Museu da Inconfidência. Que está aqui na primeira fila. Que está aqui na primeira fila, exatamente. Agradeço a todos e a todas. Muito obrigado. Obrigada.